Muitíssimo bem-vindos ao canal Quanto Custa Comprar uma Ferrari no Brasil em 2021? Atentem-se à data de publicação deste vídeo. Sabe por quê? Eu tenho uma consultoria hoje que assessora vocês na compra desse perfil de automóveis. Vocês me contratam para procurar o carro perfeito. Eu basicamente me preocupo de colocar na sua garagem o melhor carro possível para sua faixa orçamentária, né? É o Car Chase. Só que o que acontece bastante? Vocês chegam muitas vezes na gente com uma expectativa meio que de 2 anos para trás e a realidade de mercado, por conta de toda essa situação que a gente viveu nesse último 2020, nesse começo de 2021, realmente fez com que a situação se tornasse muito cabulosa em termos de preço. Os preços mudaram, os preços subiram. Já fiz um vídeo aqui no canal que explica bastante por que isso aconteceu, mas em larga escala, você pegar aí qualquer índice meio que inflacionário, pegar, por exemplo, o IGPM, que é um índice que tem uma visão mais abrangente de inflação, nosso poder de compra se enfraqueceu acima da casa dos 30%. Ei, Mercani, os carros são bem de uso, eles deveriam desvalorizar. Concordo, pra caramba, sabedoria convencional é essa, mas não é essa a realidade. Existe uma escassez de oferta de carros desse perfil. Sem muito mais delongas, vamos lá, vamos falar de Ferrari, certo? Aqui no Brasil. Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ative a notificação no sininho e me deixa um like. Gosta mesmo do que eu faço? Considere tornar-se membro do canal para ter acesso a uma playlist com mais de 40 vídeos só para membros. Vamos lá. Bom, se você quer muito comprar uma Ferrari, sua porta de entrada vai ser a partir dos 600 mil reais. Vamos se atentar sempre para o conceito de vizinhança. Sempre quando eu falo assim, na vizinhança de, significa que é na região, na redondeza, tá? Você pode encontrar um pouco mais barato, que eu acho que vai ser muito difícil para um carro bom, como você pode encontrar, acabar gastando um pouquinho mais do que eu vou falar aqui. Mas foram-se os tempos em que a Ferrari mais barata do Brasil, moderna, a 360 Modena, podia ser encontrada entre 350 e 400 mil reais. Hoje os tempos mudaram e quem tem um carro com um bom pedigree, com um bom histórico, não vai vender ela mais barata do que 600 mil reais, tá? E nós estamos essencialmente falando de carros com cores um pouco menos não convencionais para o mercado Ferrari. Carros na coloração vermelha e amarela são, sem sombra de dúvidas, carros com mais liquidez e acabam demandando um prêmio maior na aquisição, certo? Obviamente, entre 600 e 700 mil nós estamos olhando para carros com o câmbio F1, que é o câmbio automatizado de embreagem simples. As 360 com o câmbio manual, lamentavelmente, trafegam um outro mar, já uma prateleira extremamente colecionável, extremamente entusiasta, as figurinhas estão muito bem marcadas e, obviamente, você não vai comprar uma 360 com o câmbio manual. Tem gente fora da casinha hoje que vai te pedir até mais do que 700 mil reais por uma 360 Modena. Lamentavelmente, eu acho que ainda não é a hora da Modena. Se você tivesse que me perguntar o que eu acredito que vai acontecer com a 360 Modena nos próximos 2, 3 anos, eu acredito que a demanda por ela vai crescer e ela, com o passar do tempo, vai passar a se tornar um carro um pouco mais caro do que ela é hoje. Mesmo lá no mercado norte-americano, você ainda encontra a 360 Modena um pouco mais usada, com um pouco mais de quilometragem, razoavelmente acessível. Os preços equiparam muito aos das 355 bem usadinhas lá fora. Mas aqui, gente, entre 600 e 700 mil reais, você vai encontrar uma 360 Modena que tem um mínimo de histórico, procedência, de bons donos, certo? Mais barato que isso, só carro com um esqueletinho no armário para contar a história. A próxima faixa de preço para a Ferrari aqui vai te dar acesso a 2 produtos essencialmente. A F430, que é a Ferrari que sucedeu a 360 Modena, né? E algumas versões de 355, né? Vamos falar de 355, que é o clássico moderno, o carro mais querido, o carro que todo mundo ama de paixão, né? O poster car de uma geração infindável de pessoas lá da década de 90. 355, meus amigos, ela tem dividido em essencialmente 3 carrocerias: berlinetta, targa, que é a GTS, e a Spider, certo? 2 opções de câmbio a partir de 1997, o F1 e o manual. Quando uma 355 for com um câmbio manual, a famosa click-like, a grelha de 6 marchas, ela é uma F355. Quando ela é um câmbio automatizado de embreagem simples, o primeiro da Ferrari, ela é designada 355 F1. Quanto que você paga hoje numa 355 F1? Não acho que hoje você consegue comprar uma 355 por menos de 800 mil reais no off-market, tá? Tem carros, tem bastante carro no Brasil, até por incrível que pareça, a maioria dos carros é com um câmbio manual.
e, portanto, o F355, só que vai muito do pedigree, da procedência, do qual foi a história desse carro. Boas unidades de F355, menos de 1 milhão no off-market você não consegue hoje, talvez abaixo dessa quantia entre 800 e 1 milhão, uma 355 F1, talvez um pouquinho cansada, ou talvez não tão bibelozinho de garagem, você deve conseguir encontrar. Vai ter que ter muita paciência, porque 355 é um carro muito doloroso de manutenção. Ela requer muito mais cuidado do que as Ferraris que vieram depois dela, essencialmente porque a cada 3 anos, ou 20, 25 mil quilômetros, você tem que tirar o motor de dentro do carro e fazer o serviço das correias, que você dificilmente vai gastar menos do que 30 mil reais, tá? Aí você pega uma 355 com um histórico um pouco mais duvidoso, com algumas coisinhas cansadas, atrasado do serviço desse. Ah, saiu barato? Na realidade é o barato que vai sair caro. E bom, para quem já quer algo mais moderno e talvez a primeira das Ferraris que vai dar um pouquinho menos de trabalho, você vai comprar uma F430, certo? A F430 é uma atualização considerável em cima da 360 Modena, apesar dos carros, a hora que você bota eles no elevador, chassi, agregado, componentes de suspensão serem muito parecidos, a Ferrari fez revisões bem compreensivas na F430, certo? Bom, vamos dar a escadinha. 355, 380 cavalos. 360 Modena, 400 cavalos. A 430 vai para 490 cavalos. E obviamente o motor vem crescendo, né? De 3.5 para 3.6 para 4.3. Mas ainda assim, são Ferraris de V8 central, né? Motores completamente aspirados. Quanto que você paga numa F430? Todas as unidades do Brasil, exceção a uma, né, são com um câmbio F1, né, já é a terceira evolução desse câmbio, já tem uma performance, especialmente no modo Race, bem mais afiada do que você espera, por exemplo, na 360, e não dá nem para comparar com a 355, né, F1. Mas, cara, eu acho o seguinte, o mínimo para você comprar um carro desses hoje no mercado, nessa situação peculiar que a gente está vendo, é entre 800 e 850 mil reais. Bons tempos que esse carro custava menos de 500 mil. Ano passado, ou retrasado, eu fiz um vídeo, inclusive colocando a 430, né, porque ela custava entre 500 e 550 mil reais, como um baita carro para comprar, para ganhar dinheiro, inclusive, certo? É bom. Hoje, difícil de achar. É engraçado que nas 430 você já tem carros com mais quilometragem, carros que foram um pouquinho mais usados, porque é um carro que colabora mais com isso e ele recompensa o uso, certo? Bom, próximo degrau, aí a gente poderia até falar da 348, mas eu acho já um mercado altamente especulativo, tá? Na época que eu estou gravando esse vídeo, a 348 ela veio antes da 355 e é a Ferrari que Luca de Montezemolo, quando entrou para a montadora, falou: meu Deus do céu, que porcaria de carro que nós fabricamos. E muitos dos problemas de projeto, motor muito alto, centro de gravidade ruim, motor meio manco, foram corrigidos na 355, certo? Então a 348 é meio que um rascunho de 355 na história da Ferrari V8 com motor central. Você tem, lembrando, né, você tem a GTB e a GTS até 93, depois você tem a TB, a TS e a Spider de 93 e 94. Né? Primeiro você tem, se não me engano, 300 cavalos, depois você passa a ter 320 cavalos no 3.4 V8. Pede-se 850 mil reais, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho o seguinte, já começa a valer a pena olhar para o mercado de importação. Partindo para a vizinhança de mais ou menos 1 milhão a 1 milhão 250 mil, eu acho que é a fronteira que você vai começar a comprar uma Ferrari Califórnia. Sim. Califórnia que é uma Ferrari meio mal compreendida, né? Eu acho que você tem sempre que avaliar o carro com base na proposta. Eu jamais teria uma Ferrari Califórnia. Não gosto do carro, não acho ele nada de especial. Mas, por exemplo, poxa, eu tenho filhos pequenos, quero passear de final de semana. A Califórnia vai bem. Ah, quero uma Ferrari que seja mais despojada, bem usável. A Califórnia também vai bem, certo? Você tem um 4.3 V8 nas primeiras versões com 460 cavalos, né? 50 kg de torque, essencialmente 49 kg, que já é decente, tá? E é a primeira Ferrari que utilizou o câmbio de dupla embreagem, o que significa muito mais praticidade, muito mais usabilidade. Além disso, a Califórnia é um teto rígido retrátil, certo? O que, para muitas pessoas, é algo muito legal. As pessoas gostam de teto retrátil rígido, apesar de, na maioria dos casos, ele ser mais pesado que o de lona, certo? Tem gente pedindo 1.4, 1.5, mas o que eu posso dizer para vocês é assim, o mercado de Califórnia, gente, é hiper amarrado, certo? O carro não tem liquidez, não gira com tanta facilidade, e não é um carro que tem um cuore tanto, né, da Ferrari, ela está meio naquele meio do caminho. Você tem
as V8 de motor central como carros esportivos legítimos, e aí você tem as V12 dianteiro central, né? Ela fica meio que no meio desse caminho, sem definir muito uma proposta, mas eu entendo onde ela se encaixa. Putz, não quero comprar uma V12, quero andar com um filho pequeno atrás, capota para baixo. Puta, eu entendo a lógica. Não é para mim, mas pode ser para você, certo? Você começa a achar ali entre 1 a 1.250.000, mais que isso, lamentavelmente já não enxergo o valor em ter uma Califórnia. A partir de 1.3 milhões de reais, e aí vou te falar, cara, até te dando um lowball, tá? Você vai começar a encontrar as primeiras unidades, né, de 458 Itália e 599 GTB. Então vamos do começo, né? 599 GTB, né, escala dos V12 moderno da Ferrari. Depois da Testarossa, que era aquele motor 180 graus, que não é exatamente, não é contrapostos, né? Depois disso a Ferrari volta um pouco à velha forma, traz o V12 para frente do motorista, tá? Volta a ser propriamente um V12, a angulação é muito mais fechada do que, não dá nem para comparar com o antigo, com o motorzão flat 12 da Testarossa, certo? Que é com 550 Maranello. Então nós temos 550 Maranello, atualizada para 575 Maranello, que então temos a 599 GTB, o flagship, o V12 central da Ferrari, certo? Nessa época, se não me engano, ela tem 620 cavalos e 62 kg de torque, um carro consideravelmente maior, mais pesado do que um V8 central da Ferrari, um carro que tem um feeling, uma direção muito diferente. Já vi muitas pessoas comprarem um V12 Ferrari e meio que se frustrarem. Ah, mas eu evoluí de um V8 para um V12. Mas você esqueceu de prestar atenção no que eu convenciono chamar de proposta do carro. Os V12 da Ferrari são naturalmente carros mais GT, mais cruzadores continentais. Você fazer uma estrada mais longa, uma viagem mais longa e se sentir confortável, chegar mais composto, né? Se você comparar, por exemplo, fazer uma viagem longa numa 599 GTB ou numa F430, que é o carro par de época, notadamente a 599 é um carro mais sofisticado, mais maduro de dirigibilidade do que um V8 central da Ferrari, certo? Você vai começar a encontrar as primeiras delas aí na faixa de 1.4 a 1.5. Bons foram os tempos que você achava esse carro por 800, 750 paus. Compra um DeLorean. Agora você não vai comprar mais por esse preço, certo? E aí você tem alternativamente as 458 Itálias, né? Que é o queridinho do momento, é o carro mais quente de mercado, um V8 central, o último V8 central aspirado de série. Não vou nem entrar na questão das versões semipistas, porque é outro mercado, gente. Vamos falar de mainstream, tá? Ai, meu Deus, 430 Scuderia, Challenge Stradale, Speciale, pista. Esquece, gente. Isso é outra prateleira. Desculpa a sinceridade, são os ricos trocando figurinha entre si para ver se compram ou se vendem esse carro entre eles. Não somos nós, meros mortais, que vamos cair de cara numa oportunidade de comprar um brinquedo desse. Mas as 450 Itálias, elas vieram, elas chegaram a dar um mergulhinho ali nos 950, 1 milhão, né? Até menos para unidades com histórico de dor ou um pouco mais rodadas há 2, 3 anos atrás. Hoje, um carro com pedigree decente, em bom estado, não vai te custar menos do que 1.4 milhões, 1.350, tá? E aí o céu é o limite. Tem gente que vai anunciar a 458 Spider acima de 2 milhões, né? Mas assim, a média, as 14, 15 fechadinhas, você vai pagar 1.7. Então a partir de 1.350 a 1.400, podendo chegar até quase 2.2 milhões por uma 458 Spider. Se você quer mesmo comprar uma 458 Itália, na minha opinião, o ponto doce está entre os carros ali entre 12, 13, 11, 12, 13, por 1.4, 1.5. Eu acho que é ali que você vai sentar confortável e vai fazer um bom negócio. Mais que isso, vai muito do seu gosto e da sua questão pessoal de comprar o carro. E aí, gente, o próximo degrau que a gente encontra é a partir dos 2 milhões de reais, certo? E aí você tem a opção de comprar em primeiro lugar, né? 488 GTB, o carro que sucedeu a 458 Itália na gama de produtos. É a Ferrari indo na direção, né, se alinhando ao mercado com o motor downsizing, né? Então do 4.5 ele desce para um 3.9, passa a ser biturbo e nós, né, vamos que vamos, né? Passamos a ter 670 cavalos na 488 GTB, mas para muitos, para mídia especializada, para os avaliadores de plantão, muitos dizem que a 488 GTB ela ficou meio que perdida no meio do caminho, né? Ela não conseguiu ser um carro de performance tão alinhado aos queijos de McLaren, por exemplo, né? Que também tinha um V8 central turbinado, e ao mesmo tempo perdeu um pouco do carisma da alma do V8 aspirado que a 458 Itália vinha trazendo até então. Mas a partir dos 2 milhões ali, você vai começar a ter acesso à GTB 2016, né?
Você vai ter acesso aos 488 Spider, que é a versão conversível, a partir dos 2,5 milhões, e você passa a ter acesso também à atualização da Califórnia. Lembrando, a Califórnia, veio a Califórnia T, e aí então chegamos na Portofino, certo? Que é basicamente vai rivalizar de preço um carro um pouquinho mais novo com uma 488 Spider, né? Portofino sim, que já é uma baita evolução, já é um belo automóvel, né? Muitas pessoas questionam a tocada das Califórnias, mas a partir da Califórnia T as coisas ficam muito mais interessantes, né? E obviamente, o que eu acho ser o ponto doce para qualquer pessoa interessada em comprar uma Ferrari acima de 2 milhões de reais hoje, são as F12 berlinetas, tá? Você tem dois mercados, né? Das cores convencionais, como eu sempre disse para vocês, que é a vermelha, a amarela, como também as cores mais excêntricas, né? Como prato, preto, branco. Na minha opinião, eu até acho chique, tá? E aí, cara, eu vou dizer pra vocês, eu já tive a oportunidade de dirigir por um longo período, intensamente, a F12 Berlinetta, foi uma das experiências mais legais da minha vida, tá? Um motorzão V12, tá? Já com cerca de 700 cavalos, é um carro hiper interessante de andar, é um carro que tem um visual limpo, não é um visual que enjoa, não é cheio de excessos, ela é um pouquinho menor, um pouquinho mais magra do que uma 599, câmbio de dupla embreagem, o carro gira 9.000 RPMs. Cara, eu adoro a F12 Berlinetta. É uma tocada diferente da V8 Central, de época, mas aí você tem o V12 Ferrari no seu ápice, na sua glória, tá? E, cara, eu simplesmente acho um deal federal no nosso mercado, entre 2.2 e 2.3, você comprar uma F12 Berlinetta seria, sem sombra de dúvidas, a minha escolha pessoal nessa faixa de preço, tá? Próximo degrau, saindo da vizinhança dos 2 a 3 milhões, é justamente um pouco acima dos 3 milhões, né? O que você compra? Você passa a ter acesso a 812 Superfast, né, que é a atualização da F12 Berlinetta, a volta dos faróis, né, com as duas bolinhas de cada lado na traseira, uma atualização, uma repaginada, não é necessariamente uma baita revolução em cima da F12, segue na escola do V12zão aspirado, câmbio de dupla embreagem, né, e não sabemos até quando. Eu acho que vai haver um momento nos próximos 5, 10 anos que a gente vai olhar e falar, caramba, velho, houve uma era que a Ferrari lançava um V12 com mais de 700 cavalos aspirado que girava 9.000 giros, né? E eu acho que a hora que isso acontecer, as pessoas vão olhar com muito mais carinho, porque eu ainda acho, por exemplo, F12, 812 Superfast são carros modernos que não atraem tanto o olhar daquelas pessoas que compram um carro como um investimento, né? Atrai o olhar do cara que quer comprar para dar uma ousada e tem poder aquisitivo para isso, né? E, obviamente, a atualização da 488 GTB, que é a F8 Tributo acima dos 3 milhões. Um carro maravilhoso. Eu até vou dar uma palmatória, que eu acho que em cores não convencionais para Ferrari, a F8 Tributo ela é simplesmente maravilhosa, tá? Mas vocês me dizem que é a F8 Tributo? Ela pega o powertrain da pista, que é a versão semipista da 488 GTB, que é pistão e biela diferenciado, redução de atrito, escape de Inconel, tudo mais, que é os 720 cavalos da pista, bota na F8 Tributo, um carro mais moderno, mais ergonômico, sem aquela questão tão agressiva de comportamento dinâmico de um semipista, que é o caso da 488 pista, tá? Aí, obviamente, podemos falar da SF90, mas, gente, novamente, outra prateleira, esquece, não é uma coisa mainstream, né? E, bom, aí a gente tem que comentar algumas coisas, né? Por exemplo, tenho uma família, quero ter uma Ferrari. A Ferrari, em tempos modernos, ela se preocupa com você nesse aspecto. Putz, eu tenho um filho pequeno, eu quero ter um carro fechado, quero um carro para usar. Tudo começa com a 456, né? Depois com a 612 Scaglietti, e aí chegamos na FF, que existe uma oferta razoável, variada desses carros. A partir de 2012, sinceramente, você tem um motor muito parecido com aquele que está na F12, tá? Um pouquinho mais fraco. Você tem um 6.2 V12 com 660 cavalos, 70 kg de torque na FF. Bom, entre as ofertas aí, você vai ter carro, que eu acho que é onde é o lugar certo, na vizinhança dos 2 milhões de reais, né? Para uma FF 2012 com uma corzinha convencional. E uma FF 2015, que eu sei que é um carro completaço, numa cor não convencional, que pede 2,8 milhões, que, sejamos sinceros, né? FF não vende rápido, velho. Esses carros FF, quando aparece, fica um bom tempo à venda e as pessoas acham que elas vendem. Na realidade, elas ficam meio que escondidinhas, encalhadinhas ali, sem sair do lugar. Aí passa alguns meses, o proprietário bota a venda de novo, troca o anunciante, troca a loja e tal. Se você precisa carregar a gente, a FF é, sem sombra de dúvidas, um carro muito conveniente para quem tem Ferrari. Quem quer ter Ferrari tem família, entendeu? Em termos de vintage, a gente começa a ver uma oferta muito grande também, né? Já que a gente falou, as portas abriram para a importação de alguns carros nos últimos anos, né?
Então assim, tá havendo uma proliferação bem grande de Testarossas, né? Testarossa, que é a sucessora da 512 BBi, né? E a última V12, não dá nem para chamar de V12 essencialmente, né? A última 12 cilindros central da Ferrari, né? Depois ela volta para a escola convencional, como eu expliquei para vocês, do motor V12 na frente do motorista para os produtos mais GTs. A Testarossa é um carro maiorzão, grandão, um carro de 1.700 kg, né? Mas as versões que nós estamos visto por aqui são as primeiras Testarossas, né? Que são da década de 80, ainda não vimos 512 TR, nem a 512 modificada, que são carros que são raríssimos aqui no Brasil. Existe uma TR, existe uma modificada, na mão de colecionador, esquece, não é isso que você vai negociar. Mas as Testarossas independentes estão chegando, tem bastante carro, uma oferta de 1,8 milhão. O que eu diria para você? Não é para ser sua primeira Ferrari, tá? Eu acho que assim, uma Testarossa é um produto muito específico, é para ser seu terceiro, seu quarto brinquedo, sua segunda, sua terceira Ferrari, mas todavia um clássico de época, um poster car da década de 80 que dividia paredes com a Comfort. Certo, gente? Esse é o panorama do mercado de Ferraris atualizado até maio de 2021. Se você está interessado em comprar qualquer um desses carros, não deixe de me consultar lá no Carchase, onde eu te assessoro no processo do começo ao final, achar o carro, pré-compra, verificar o histórico, a procedência, te dizer se você está comprando realmente um bom carro e não um gato por lebre, certo? Lembra no Brasil, Ferrari não dá PT, meus amigos. Regra máxima é essa. A maioria desses carros andava sem seguro, então o que acontece? Quando batia, podia ficar anos escondida, mas eventualmente acabava sendo reformada e muitas vezes, mas não foi nada, e vende o carro para alguém que descobre depois que o carro teve um histórico, certo? Para isso que existe o Carchase. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e deixa um like, considere tornar-se membro aqui do canal. E nessa tela final você pode ver o último vídeo que eu fiz por aqui, falando de quanto custa uma Ferrari no Brasil, até mesmo para fins de comparação com o que aconteceu no nosso mercado nesse último ano. Muito obrigado e até a próxima.